IBG é um lugar de conexões. 2025 é o ano do discipulado aqui na IBG e ao longo desse ano nós conversamos e ministramos e fomos desafiados por Deus de várias formas sobre as diversas temáticas da vida de um discípulo de Jesus. Mas o que é comum a todas elas e o que chama atenção a todas elas é que tudo que nós falamos desde o mês de janeiro, do início do ano, todas essas temáticas elas estão ligadas a um tipo de conexão. Ou uma conexão do discípulo com Deus, ou uma conexão do discípulo com o seu próximo, alguém com quem se relaciona, ou a conexão do discípulo consigo mesmo. Por isso, novembro, nessa última série de mensagens, porque dezembro a nossa ênfase vai ser o Natal, eu quero ministrar ao seu coração, e nós, como equipe pastoral, iremos ministrar ao seu coração sobre as conexões do discípulo, dando uma ênfase muito especial sobre as conexões que nós precisamos ter com aqueles que são igreja como a gente e aqueles que nós queremos que sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus e se tornem igreja com a gente. Até porque a visão da IBG, se você não sabe, você está chegando, você está no campus online, está pela primeira ou segunda vez aqui, ou já está há algum tempo, mas nunca ouviu. Só para lembrar você que é daqui, para dizer a você, a nossa visão, que nós queremos ser como igreja, é ser uma igreja de gente parecida com Jesus. O nosso negócio é ser uma igreja de gente parecida com Jesus. E quando eu olho para Jesus, quando eu lembro de Jesus, quando eu leio sobre Jesus o Evangelho, não há a menor dúvida de que Jesus era alguém que gostava de gente. Jesus era alguém que gostava de se conectar com as pessoas, mas mais do que isso, Jesus gostava de acolher as pessoas. Jesus tinha um interesse em acolher as pessoas. Por isso, nessa primeira mensagem da série sobre as conexões do discípulo, eu quero ministrar ao seu coração, depois desse belo testemunho da Monize que está ali, sobre conexões que acolhem. Por que uma igreja precisa entender que ela precisa construir conexões que acolhem? Para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. E eu quero ler com você o capítulo 15, os versos de 5 a 7. Romanos, capítulo 15, versos de 5 a 7. Abra aí a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. Esse é um texto bastante interessante, porque a carta de Paulo aos Romanos é escrita para uma igreja que obviamente está situada em Roma, porque se a carta é aos Romanos, né, é óbvio, é a igreja que estava na cidade de Roma, mas era uma igreja de certa forma complicada, porque era uma igreja dividida entre judeus e gentios, ou seja, aqueles que não tinham temor de Deus, que tinham outras religiões, que não entendiam nem mesmo a questão de Deus como Criador e Salvador e tantas outras coisas. Então era uma igreja muito diferente só na sua constituição básica. Eu não quero nem me aprofundar, mas só olhando para um primeiro pano de fundo, a gente percebe que essa era uma igreja que tinha uma dificuldade muito grande na unidade e na questão do acolhimento. E a certa altura, então, Paulo apóstolo, no capítulo 15 dessa carta, a partir do verso 5 até o verso 7, ele vai dizer o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Uma outra versão da tradução, o texto foi escrito no grego, mas uma outra tradução, nós usamos aqui basicamente a NVI, que é a nova versão internacional, mas a versão de Almeida, século 21, ele traz da seguinte forma o versículo 7, acolham. Ele vai usar essa expressão, ele vai usar exatamente dessa maneira: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. As conexões do discípulo, conexões que acolhem. Sabe, é muito interessante observar nesse texto que Paulo está nos chamando a atenção para a importância, para a urgência de nós nos conectarmos. E esse texto ele é estruturado em 3 movimentos.
Esse texto aqui que nós lemos, ele é estruturado em 3 movimentos principais que vão fluir do próprio contexto aqui da carta aos Romanos, mostrando que acolhimento nada mais é, acolhimento cristão é a expressão de maturidade e de graça. Acolhimento cristão é a expressão de maturidade e de graça. E qual é o primeiro movimento que Paulo ensina para nós? Ele vai dizer para mim e para você que acolhimento ele nasce de um coração moldado por Deus. Se você observar o verso 5, ele começa dizendo exatamente isso. Que Deus, ou o Deus que concede perseverança e ânimo, ele dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Sabe, esse coração acolhedor, essa atitude acolhedora, ela não é fruto só de boa vontade, ela não é fruto só de consciência, de saber que precisa fazer, mas ela é resultado de um coração que é e está sendo moldado por Deus. Como eu disse para você, essa carta é escrita para judeus e gentios, com costumes e tradições completamente diferentes. É a mesma coisa que Paulo escrever para uma igreja que só tem 2 times, só 2 times de torcida, corintiano e palmeirense. Ou Paulo escrever para uma igreja onde só tem gente de direita e de esquerda, um de um lado, outro de outro. Ou gente que gosta de carne, gente que só gosta de salada. Gente que só gosta de amarelo, gente que só gosta de vermelho. E quando você batia o olho nessa igreja e dizia assim, vai dar ruim. Né? Graças a Deus a nossa igreja ela é multiforme, mas ainda assim é diferente. Porque tem corintiano, mas tem São Paulino, tem santista, tem mais o quê? Tem até flamenguista, tem cruzeirense, tem o que mais? Corintiano eu já falei, tem. Né? Mas tem palmeirense. Ai, deu uma dor no dedo aqui. Tem palmeirense. É que deu cãibra. Sabe, mas é uma igreja diferente. Foi mais forte que eu. Isso não tem nada de espiritual. Foi carnalidade mesmo. Eu estou desde quinta-feira. Se eu não infartei quinta-feira, o coração tá bom, né, seu Jura? Seu Jura operou o coração esse ano, teste quinta-feira. Mas a igreja de Jesus, assim como a igreja de Roma, ou dos cristãos que se reuniam em Roma, é uma igreja muito diversificada. É por isso que Paulo faz uma oração. Esse texto aqui é uma oração. Paulo ora para que Deus gere neles o mesmo sentimento, apesar das diferenças. Não pela uniformidade, não porque eles pensam do mesmo jeito, gostam do mesmo jeito, das mesmas músicas, de usar a mesma roupa, torcem pelo mesmo time, têm a mesma ideologia política, mas pela unidade do amor, que é fruto de um coração moldado por Deus. Deixa-me dizer a você, se nós queremos ser uma igreja acolhedora, e se você que está chegando e conhecendo a igreja, quer fazer parte dessa comunidade, acredita nisso, que nós acreditamos é nisso mesmo. Uma igreja, ela precisa ser acolhedora, ela precisa ter conexões que acolham, não porque a gente gosta ou não gosta, não porque é fácil ou é difícil, não porque todo mundo que vai chegar aqui pensa como eu, se veste como eu, tem o mesmo cabelo que eu, tem as mesmas vontades que eu, mas por causa desse coração transformado por Deus. A palavra, ou as 2 palavras que o Paulo usa aqui, que estão no verso 5, ele fala que Deus é um Deus que concede perseverança e ânimo. A gente vai para o original, e lá no grego, eu já falei sobre isso aqui num outro sermão, é a mesma palavra, hupomone, de perseverança, de estabilidade, de constância. E a palavra aqui, que está traduzida como, na minha versão, ânimo, ou talvez a sua esteja encorajamento, é a palavra paracleses, a ideia de paráclito, né? De exortação, de admoestação, de encorajamento. Então, por que nós temos que ser acolhedores? Por que você precisa ter um coração acolhedor? Ou melhor do que isso, você só vai ter um coração acolhedor quando isso for fruto da ação de Deus na sua vida e no seu coração. Não é porque é fácil ou porque é difícil, não é porque você é mais extrovertido ou menos extrovertido, não é porque você gosta ou não gosta de falar com as pessoas, mas porque isso é fruto de algo que Deus faz no nosso coração e precisa fazer no meu coração e no seu. Por isso Paulo vai dizer, esse Deus, ele é um Deus perseverante, é um Deus paciente, é um Deus encorajador. É Deus que nos ensina a suportar as diferenças e encorajar uns aos outros no caminho. Você não viu a Monize falando? Diz, eu cheguei, estava meio assim, eu fui acolhida, as pessoas foram me acolhendo, eu tinha minhas dores, tinha meus medos, tinha minhas situações. Louvado seja Deus pelo PGA Viva, onde as pessoas olharam e disseram assim, nós vamos acolher a Monize. Não porque nós a conheçamos ou não, não porque a gente goste dela ou não, não porque ela mereça ou não, mas porque é isso que Deus produz no coração de um discípulo, de uma discípula de Jesus, sabe? Deixa eu dizer para você. Sabe quando é que o acolhimento começa? O acolhimento numa igreja começa, o acolhimento num pequeno grupo começa, o acolhimento numa comunidade começa, quando o Espírito Santo muda a forma como a gente olha o outro. Não é só mais um que está chegando, não é só mais uma pessoa, não é só mais alguém, não é só mais um número.
E às vezes até quem é diferente de mim, quem pensa diferente de mim, quem tem uma ideologia diferente política de mim, quem torce por um time diferente de mim. Sabe, o acolhimento, ele me ensina que aquilo que me incomoda no outro pode ser exatamente o que Deus quer usar para me fazer amadurecer. Eu me lembro na época da política, e a gente já está orando, eu estou aqui no tremor do Senhor, porque ano que vem tem eleição de novo. Ano que vem tem eleição de novo. E como nas últimas eleições as igrejas foram afetadas, e algumas destruídas, e algumas perderam o seu foco, porque não entenderam que o acolhimento não é resultado do que você pensa, do que o outro pensa, mas é resultado de um coração transformado e moldado por Deus, para perceber até que aquilo que me incomoda no outro pode ser o que Deus está usando para amadurecer o meu coração, me fazer ser mais maduro, mais acolhedor, mais compreensivo, mais perdoador, mais tolerante. Guarde isso no seu coração. Acolher o outro, principalmente aquele que eu não conheço, ou que é diferente de mim. Acolher o outro é permitir que Deus trabalhe em você antes de agir através de você. Acolher o outro é permitir que Deus trabalhe em você antes de agir através de você. Às vezes você está dizendo, eu queria tanto que Deus me usasse, eu queria tanto que Deus fizesse isso, eu queria tanto. Mas talvez o que falte é você permitir que seu coração seja moldado por Deus para acolher as pessoas, ser mais acolhedor, mais acolhedora, principalmente aqueles que são diferentes, aqueles que você que não conhece, aqueles que estão chegando. E talvez você precise permitir Deus trabalhar em você, talvez na sua timidez, talvez na sua dificuldade de falar com pessoas diferentes. Eu já disse isso para você, essa é uma dificuldade minha que eu tenho, de falar com gente que eu não conheço, assim, chegar de cara eu fico meio quadrado. Depois que conheço eu falo, né, fica um dia inteiro conversando. Mas até chegar, então eu preciso que Deus trabalhe no meu coração. E eu fico dizendo, Deus me ajuda, eu vejo alguém diferente, Senhor, me dá coragem, me dá força. Vamos lá, o que é que eu vou falar? Eu não sei, eu não conheço, não sei por onde vai começar, mas eu preciso ir lá. E Deus tem que ir moldando o meu coração, tratando o meu coração, tirando essa timidez, essa dificuldade, sei lá o que é o meu caso, e talvez o seu seja timidez, ou talvez seja olhar para a pessoa e ter uma primeira impressão que não te agrade, ou que seja diferente de você. E se aproximar dela e ser um instrumento de Deus. Então a primeira coisa que Paulo ensina para nós é que acolhimento, ele nasce de um coração moldado por Deus. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, se você quer ser alguém acolhedor, se você quer ser um instrumento de Deus, se nós queremos cumprir esse propósito, é preciso que a gente pare de dar desculpas, é preciso que a gente pare de botar culpa no outro e comece a pedir a Deus que molde o nosso coração, para que Ele nos conceda, como Paulo diz aqui, perseverança, encorajamento, para que haja esse espírito de unidade, para que eu esteja aberto a receber o outro, entender o outro, ouvir o outro, mesmo que o que ele pense, o que ele diga, o que ele fala, seja diferente daquilo que eu penso, do que eu digo, do que eu falo. Paulo então vai chegar no versículo 6, porque talvez a pergunta que fique é, tá bom, pastor, mas por que precisa ser assim? O que isso gera? Olha o que ele diz no versículo 6, leia comigo, por favor. Sabe para quê? Ele diz, para que com um só coração e uma só voz, vocês façam o quê? Glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo movimento que Paulo nos mostra é que acolhimento, ele tem um propósito. Glorificar a Deus em unidade. Glorificar a Deus em unidade. Sabe, a unidade não é um fim em si mesmo. A unidade é um meio para a glória de Deus. É um meio para a glória de Deus. Sabe, às vezes quando eu olho para Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém, a primeira igreja que a gente tem registro histórico como movimento, em Atos capítulo 2, com certeza é uma igreja de muita gente diferente. Tinham judeus ali, tinham gentios, tinham chamados tementes a Deus, gente que tinha se convertido ao judaísmo, mas não tinha passado pela circuncisão. Mas é interessante que Lucas, que é o autor de Atos, começa dizendo assim, da multidão, a primeira coisa que ele descreve, ele não fala o nome, ele não fala a liderança, ele não fala o estilo de culto, ele não fala nada, mas a primeira coisa que ele fala em Atos capítulo 2, versículo 42 é, da multidão dos que creram, quem que lembra o restante? Era só um coração. E é interessante que o que marca, o que Lucas faz questão de dizer, olha, era um monte de gente diferente, com histórias diferentes, gente ali de Jerusalém, gente que tinha vindo de outros lugares, era a época da Páscoa, da celebração da Páscoa, da Pentecostes, enfim. Ele dizia, mas quando a gente olhava, apesar de diferentes,
Eles eram um só coração, uma só alma. E no final do texto, no versículo 47, olha o que é interessante o resultado disso. O texto diz que aquela igreja caía na simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Deus ia sendo glorificado. Porque quando quem olhava para aquele povo e dizia assim, como é que pode esse povo tão diferente? Para aí, corintiano e palmeirense, direita e esquerda, rico e pobre, culto e inculto, temperamental e sanguíneo e fleumático. Como é que eles estão juntos? O que os une? Sabe, Paulo mostra que essa conexão, que esse acolhimento entre a igreja tem que ser como uma sinfonia espiritual. Eu não sei se você já viu uma orquestra, mas a gente pode usar até a banda nossa que toca aqui. São muitos instrumentos, são timbres completamente diferentes. Mas tem uma unidade, eles chegam cedo aqui, hoje eu estava com eles aqui, né? Eles ouvem as músicas durante a semana, e aí pensando só nos instrumentos, cada um passa o seu instrumento, cada um sabe o que tem que fazer. Mas quando eu chego aqui para o ensaio, não dá para pensar só no que eu tenho que fazer e esquecer o resto. Eu tenho que ouvir o que o outro está fazendo, eu tenho que igualar o meu volume, eu tenho que igualar o meu timbre, eu tenho que estar antenado, eu tenho que pensar no todo. Sabe, a igreja de Cristo, Paulo vai mostrar que essa conexão é como uma sinfonia. São muitos instrumentos, com diferentes timbres, mas um só maestro, Jesus Cristo. Sabe, como uma orquestra que se ajusta ao mesmo tom, a igreja precisa de uma afinação espiritual. Isso acontece quando eu me disponho a me conectar com o outro. Quando eu me disponho a fazer isso, não porque eu gosto ou não, mas para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que as pessoas percebam que é algo diferente. E a diferença não está no templo, não está na música, não está na estrutura, mas está na nossa unidade, está naquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Você percebeu que há uma unidade quando a gente canta? Por que foi essa manhã está tão... Você crê que Deus está aqui nessa manhã? Uau! Como é que a coisa está fluindo? Como é que os instrumentos, a coisa vai? Sabe, agora imagina se cada um resolve tocar a sua nota. Imagina se o Daniel que está no teclado, eu acho que eu devo tocar assim, tá lá, mas eu resolvi, acho que eu vou fazer um solinho agora. Aí o Léo resolve desembesta, não, mas é minha vez agora, eu tenho que ter a minha oportunidade. Dane-se o que eles ensaiaram, eu quero é tocar. Aí o Fabrício diz, não, mas cheguei agora, casadinho de novo, estou voando, vou gastar testosterona no baixo. Aí o Mateus, que é mais calminho, eu tenho violão, você só tem, quantas cordas tem o baixo? O seu, 3 ou 4? 4, né? Top, na minha época era só 3, estou vendo, 4, o cara tá 4 cordas no baixo. Mas aí o Mateus, cadê o Mateus? Cadê você? Ô Mateus, quantas cordas tem nesse negócio aqui? Tem 6. E aquele violão dele faz esse negócio. Ele falou, vou engolir esse cara, ele tá achando que é o quê? Aí a cereja do bolo. Cadê o Forquinho? O bombadinho de Jeová, olha lá. Aí o bombadinho de Jeová, tá tupetudo e tudo, filho. Ele falou, esses caras vão ver quem é que toca nesse negócio. E metesse a mão. Eu não vou nem falar da turma do vocal. Né? O pastor Flávio começava a dar looping aqui. Aí o Lipinho começava, não vou fazer porque sou apaixonado pela voz do Lipinho. Começava a dar aqueles agudos. Aí a nega não, né? Desculpa, a irmã. Nega não pode, a irmã. Irmã Larissa, a irmã nega, né? A nega. Imagina ela coisa. Cada um ia fazer, eu tenho certeza que separado, cada um deles ia arrebentar. Ia ser muito bom. Mas o que é chegar para nós aqui? Sangue de Jesus tem poder. Agora nem de pensar. Era o caos. Imagina. Isso é um relincho, né? Não é assim que você faz. Não é isso que você faz. É um negócio bonito, não é isso? Você faz um negócio bonito, viu, Lifim? Você faz aquilo, né? Cada um no seu cada um. E cada um. Agora, eles estão aqui desde cedo. Ensaiaram durante a semana, ouviram. O pastor Flávio veio aqui, para cá, para lá, segura, baixo. Olha o que nós recebemos essa manhã. Eu não sei você, mas eu fui ministrado demais. Você percebe que os instrumentos aumentam, tem hora que diminui, tem hora que para. Ei, a igreja é assim. Sabe, se cada um tocar a sua nota sem ouvir o outro, é só barulho. Mas quando todos se ajustam, no mesmo coração surge a adoração, que foi o que nós fizemos essa manhã.
Sabe, isso vale para qualquer coisa que nós façamos aqui. Acolher o outro é afinar o coração com um propósito divino. Não é sobre quem tem razão, mas é sobre quem quer refletir Cristo. Não é sobre quem está certo, mas é sobre quem quer fazer Jesus brilhar. Sabe, o mundo vê a glória de Deus quando a igreja fala a uma só voz, unida em amor e em serviço. Guarde isso em nome de Jesus. A união da igreja é a trilha sonora da glória de Deus. Guarde isso. Porque em qualquer lugar que você vá, torcida, partido político e por aí vai, sempre assim a coisa... A igreja é o único lugar onde existem pessoas tão diferentes, com opiniões tão diferentes, com conceitos tão diferentes, com realidades tão diferentes, que quando se propõe a se conectar e acolher uns aos outros com o propósito de glorificar a Deus, isso reflete Deus na vida de outros que chegam e dizem: quem é esse povo? Quem é essa gente? Eu quero fazer parte disso. Aí talvez você diga: pastor, mas às vezes é difícil. Pastor, às vezes é complicado, às vezes tem gente que é diferente de mim, às vezes que é... Então Paulo vai dizer uma coisa, o terceiro e último movimento no versículo 7, leia comigo por favor. Ele diz: portanto, é interessante que ele começa com portanto, né? Ele diz: acolhimento é resultado de um coração que é moldado por Deus, tem a ver com Deus, não com o que você acha, é permitir que Deus molde. Segundo, ele diz: acolhimento tem a ver com propósito. Eu faço não porque eu gosto não, mas é porque eu quero glorificar a Deus e refletir Jesus. Aí Paulo diz: portanto, aí ele conclui: portanto, acolham-se, vou usar essa versão do Almeida 21, acolham-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Terceira coisa que Paulo ensina para nós é que acolhimento, quando ele é uma realidade, ele é o reflexo do amor de Cristo por nós. A motivação para acolher o outro tem que ser o próprio exemplo de Cristo. Sabe, a palavra aqui, acolher, a palavra proslambano, é conceder acesso ao coração. Tem várias interpretações. Está aí como aceitar, acolher. Mas a ideia dessa palavra aqui, no original, proslambano, é essa ideia de assim, conceder acesso ao coração. É como se ele dissesse: ei, portanto, concedam acesso ao coração uns dos outros, como tenho em Cristo concedeu acesso ao coração dele, para que o Pai fosse glorificado. Ou você acha que Jesus te acolheu quando você era agradável? Ou você acha que Jesus salvou a sua vida porque você merecia? Ou você acha que Jesus morreu pelos seus pecados porque você era o lindinho de Jeová, a certinha de papai? Não. O que a Bíblia diz é que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Cristo me acolheu a mim, Ele acolheu a mim quando eu era um sujeito desagradável. Alguns de nós nem queríamos saber dele. Alguns de nós falavam mal dele. Outros nem acreditavam nele. Outros acreditavam e debochavam. Outros não estavam nem aí. Mas Cristo nos acolheu, não quando éramos agradáveis, mas quando éramos pecadores. Sabe, não seja seletivo. Porque o amor de Jesus não foi seletivo, o amor dele foi sacrificial. Você quer ter um coração acolhedor, você quer viver isso. Aí eu não vou para um pequeno grupo, porque é muito complicado, aquele povo é muito difícil. E você acha que você é facinho. Você acha que é uma pessoa fácil. Você é a última bolacha do pacote. Que todo mundo te ama. Talvez sua mãe. Talvez. Talvez sua mãe. Talvez seu marido e sua esposa. Às vezes, porque tem momento. Não vamos entrar nisso, né? Se você não morasse no 10º andar, ela já tinha te jogado de lá, irmão. Tem hora que a gente é insuportável. Tem hora que a gente... Quando eu olho para Jesus, o amor que Jesus me acolheu e te acolheu, não foi um amor seletivo. Você pode, você não pode, você merece. Mas por essa ideia de sacrifício. Foi um sacrifício Jesus morrer por mim e por você. O outro, o sofrimento do outro, a história do outro. O que você acha que é um sacrifício? Acolhimento
é reflexo do amor de Cristo. Quem entendeu como foi acolhido por Jesus, não tem como não se dispor a acolher outros, a ser um instrumento de acolhimento de outras pessoas. Por isso Paulo vai dizer: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher é amar pessoas imperfeitas com a graça que você recebeu de Deus. É se lembrar de como Jesus acolheu você e se dispor a ser um instrumento para que Ele consiga acolher outros que não conhecem através de você. E sabe o que eu acho lindo na história de Jesus? É que quando eu olho para a história de Jesus enquanto esteve aqui, Jesus não acolheu as pessoas apenas na sua casa, ou nas casas onde ele estava. Jesus acolheu as pessoas no seu coração. Ele acolheu as pessoas no seu coração, e Ele está chamando a gente para fazer o mesmo. Você se lembra da história de Zaqueu? Quando ele conhece Zaqueu, e Zaqueu na árvore, você conhece a história? Ele podia ter conversado com Zaqueu ali, ele podia ter parado com Zaqueu ali, mas ele acolheu Zaqueu no seu coração e disse: hoje veio salvação nessa casa. Ele foi para a casa de Zaqueu, ele se relacionou com Zaqueu, e Zaqueu era uma pessoa difícil. Ei, a mulher samaritana, uma mulher impura, dentro da cultura judaica, com fluxo de sangue, dentro da cultura da religião impura, não podia tocar nem ser tocada. Ela não pediu autorização, mas o texto diz que quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela é curada. Eu não vou nem investir tempo, porque a hora está avançada, e nós já estamos caminhando para terminar, em falar dos 12 discípulos cheios de falhas. Assiste The Chosen. Assiste The Chosen. Ou lê a Bíblia. Jesus acolheu esses 12 camaradas, e Pedro no final nega, Tomé duvida. Inclua nessa lista eu e você. E Ele acolheu a mim e a você. Deixa eu dizer para você, cada vez que nós acolhemos alguém, nós nos tornamos uma extensão dos braços de Jesus. Cada vez que você acolhe alguém, você se torna uma extensão dos braços de Jesus. Sabe, o verdadeiro discipulado começa não quando alguém é convidado para vir para a igreja, para estar no lugar, para ir para um pequeno grupo. O verdadeiro discipulado começa quando alguém se sente acolhido, ouvido e amado. Porque é o que Jesus fez e faz com a gente todos os dias. Tem muita gente que diz assim: eu queria compartilhar o evangelho, eu queria pregar, eu queria testemunhar, mas eu não sei o que fazer. Você quer compartilhar o evangelho de Jesus? Tem um coração acolhedor. Abra um pequeno grupo na sua casa, abra a sua casa para acolher pessoas. Faça parte de um pequeno grupo e vá lá com a disposição de receber, de ser ensinado, de ter um encontro social, mas está pronto para acolher pessoas. Alguém já disse que acolher é pregar o evangelho sem precisar pegar no microfone. Acolher é pregar o evangelho sem precisar pegar no microfone. Sabe, meu convite para você nessa manhã, nessa primeira mensagem da série As Conexões do Discípulo, é para que você seja alguém que esteja disposto a promover conexões que acolham pessoas. Que acolham pessoas que talvez vão chegar nesse espaço de celebração, com algumas histórias que eu tenho ouvido nesses dias, que não conhecem ninguém aqui, alguns que nunca entraram no templo, não sabem o que vão esperar, que se sentem muitas vezes completamente perdidas. E às vezes no corredor, no estacionamento, no pátio, aqui dentro, a gente passa por elas, como se fosse uma das pilastras que sustentam a galeria. Meu convite para você é olhar para essas pessoas, perguntar quem elas são, e vencer as barreiras que você tem, pedir que Deus molde o seu coração, transforme o seu coração. Entender que quando você faz isso, você glorifica a Deus, Deus está sendo glorificado, e que quando você faz isso, você reflete o amor de Cristo por essa pessoa. Sabe, foi interessante, essa semana eu vi uma história de uma irmã que estava compartilhando um testemunho dela, belíssimo comigo, já está com a gente há muito tempo e eu não sabia dessa história. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e é engraçado porque às vezes a gente não tem ideia de como isso acontece. 2 histórias me vêm à memória agora. A primeira é essa. Ela disse: pastor, por conta de todo um contexto de onde eu vim, quando eu fui com meu marido, a primeira vez que nós chegamos na porta, eu disse para ele: espera aí.
porque eu vou ver se eu posso entrar nesse lugar com a roupa que eu estou. Sabe que roupa que ela estava? De calça comprida. Mas na cabeça dela, para vir na igreja, tinha que estar de saia. E é real. Ela disse, pastor, eu falei para o meu marido, espera. Ela disse, pastor, eu abri a porta, botei a cabeça e disse, nesse lugar eu posso vir com a roupa que eu estou e eles vão me acolher, vão me receber. Sabe, você já imaginou que tem gente que não se sente acolhida às vezes pela roupa que usa, porque ela não sabe, porque ela não entende, porque ensinaram errado. E que talvez um abraço que você dá, um sorriso que você dá antes dela chegar na porta, talvez ela venha com essa angústia. Será que eu posso entrar de calça nessa igreja? E quando você diz, seja muito bem-vinda, ela não vai precisar olhar na porta. Ela não vai precisar ficar preocupada se ela pode entrar de calça ou não, porque alguém disse para ela que ela é muito bem-vinda aqui do jeito que ela está. Talvez é um sorriso, talvez é um abraço. Ou talvez eu posso dizer, porque ele já deu esse testemunho, o Paulão, que é o meu diácono de púlpito aqui, é o nosso que me abençoou aqui, quando ele me contou essa história, ele veio de casa até aqui, com o diabo dizendo, você não é digno, você não é digno, você não é digno, você não merece. E ele chegou a embicar o carro e ia voltar de vergonha, e alguém no estacionamento disse, seja muito bem-vindo. Ele tomou um susto e disse, como é que é? Porque o diabo estava soprando no ouvido dele, tentando, você não é digno, você não vai, eles não vão te receber, eles não vão te amar, eles não vão gostar de você. Olha o que você fez, olha quem você é, olha o seu passado. Ele disse, pastor, quando eu embiquei o carro, ele está ali, né, falou. Eu pensei, vou dar ré e vou embora. Eu não lembro quem foi, mas alguém no estacionamento tomou a iniciativa, chegar no portão, seja bem-vindo, é a primeira vez. Ele falou, e agora não dá para ir embora mais. E ele subiu a escada, vou contar, já contei, depois você briga comigo, mas ele já contou. Eu lembrei disso agora. Como é que é simples, gente? É simples. Ele subiu a escada e a voz dizendo, você não é digno, eles não vão te aceitar, você não merece, eles não vão querer, eles não vão te ouvir. E quando ele chegou nessa porta aqui, né? Eu lembro que foi a Patrícia que ele falou. A Patrícia chegou, que bom que você veio e que bom que você está aqui. Ele disse, pastor, a voz sumiu. Não foi, Paulo? Eu entrei, eu adorei. E hoje todo domingo ele está aqui. Ele vem, traz o púlpito. Não foi o meu sermão, ele nem me conhecia, não tinha ouvido nenhuma canção, não tinha tido nenhuma aula do CFC, não tinha estado num pequeno grupo. Mas quando alguém o acolheu, o amor de Jesus alcançou o coração dele. Sabe, deixa-me dizer para você, acolher é mais do que simpatia. Acolher é uma espiritualidade madura, né, Paulão? Aí você diz o cara, a carreira que ele tem, cara carregando o púlpito. Ele é o carregador de púlpito? Não. Ele é alguém que foi acolhido, exerce o serviço dele, a diaconia, a forma dele servir a igreja. Não porque ele ouviu um sermão, uma canção, teve uma bela aula, mas porque um dia alguém ali no portão fez com ele uma conexão que o acolheu. Aí aqui na porta uma outra pessoa fez uma conexão que o acolheu. E ele foi sendo acolhido pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo, pelo perdão de Cristo, pela salvação de Cristo. Sabe, acolher é mais do que simpatia, espiritualidade madura. É permitir que o Espírito Santo nos una apesar das nossas diferenças e refletir o amor de Cristo no modo como tratamos uns aos outros. Isso vale para quem chega de fora, isso vale para quem está dentro. Talvez tenha gente aqui dentro que você não gosta, que você tenha dificuldade, que você olha torto, ele entra para um lado, você sai pelo outro. Ei, meu irmão, peça a Deus que molde o seu coração. Peça ao Espírito Santo que quebrante o seu coração e que gere em você o coração de Cristo. Que da mesma forma que Ele te acolheu quando você não merecia, que você tenha um coração acolhedor, apesar de você achar, e talvez seja a sua opinião, que o outro não merece. Sabe, é como uma fogueira, quanto mais próximos os gravetos, mais forte é o fogo. Quando um graveto se afasta, o fogo dele se apaga. Assim, quanto mais próximos nós estivermos uns dos outros, mais o fogo da presença de Deus vai arder em nós. Melhores serão as nossas celebrações, os nossos cultos, as nossas aulas, os nossos eventos, os nossos movimentos. Quanto mais pequenos grupos nós tivermos, e não é porque tem pequeno grupo, mas é porque numa celebração como essa, desse tamanho, é difícil ter conexão, é difícil acolher. É por isso que na hora da intercessão, por exemplo, como eu fiz hoje, eu pedi para você ficar em 2 ou 3, porque senão você passa 1h30 aqui, e você não sabe nem quem estava na sua frente, atrás de você, porque você está só na sua adoração. A gente quer promover essas oportunidades, sabe?
A pergunta que eu quero fazer para mim, para você, e que Jesus faz para nós, é que tipo de fogo nós temos mantido nessa igreja? O fogo da crítica, da distância, do isolamento? Ou o calor do acolhimento e da comunhão? A minha oração, o meu desafio para você nessa manhã, terminando essa celebração, é que ao longo do dia de hoje, ao longo dessa semana, primeiro, ore para que Deus te dê a mesma forma de Jesus sentir por alguém difícil de amar. Peça isso. Esse é um exercício que eu faço. Você acha que não tem? Que pastor não tem? Tem pessoas que é difícil, que você tem dificuldade, que às vezes é complicado. Mas eu não estou aqui para acolher quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu concordo e quem eu não concordo. Não, 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 não. Ore para que Deus te dê a mesma forma de Jesus sentir por alguém difícil de amar. Segundo, aproxime-se de alguém que está distante da comunhão. Talvez você lembre de alguém que essa cadeira está vazia, que está longe. Se reconecte com ela. Acolha, reacolha. Mande um WhatsApp, dê um telefonema. Faça uma visita essa semana. Terceiro, faça um gesto concreto então de acolhimento. Convide alguém para ir para o seu PG. Se você não tem, procura o Gabriel para abrir um PG na sua casa, ou para um dos coordenadores para fazer parte de um PG. Se conecte. Seja acolhedor, seja acolhido. Sabe, a palavra que Deus traz para mim e para você nessa manhã é: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Não porque é fácil, não porque é simples. Nós temos alguns pequenos grupos, temos alguns microgrupos de discipulado, mas são muito poucos em relação à quantidade de pessoas que nós temos nessa comunidade. Deixa eu dizer para você, nós não temos pequenos grupos para ter estudo bíblico. O pequeno grupo é um lugar de acolhimento, é um lugar de cuidado, um lugar de conexão, um lugar de chorarmos com quem está chorando, de se alegrar com quem está se alegrando. E como é bom quando as pessoas são acolhidas, você não precisa nem chamar. Estou vendo o Rubão que está ali com o Luca, com a família toda, hoje está o time todo, né? Lá no meu PG, quarta-feira, toda quarta-feira. Eu nunca chamei e disse: vai, você tem que ir. Nunca preguei, a gente está ali, ele acolhido. De vez em quando eu vejo, está ele. Hoje ele está com o time completo, está com o combo aqui, a esposa, os filhos. Que legal, é acolher. Eu imagino que eles estejam aqui porque eles se sentem bem, apesar de eu ser palmeirense e ele corintiano. Mas está aqui. Está perdoado, né? Mas é acolhimento. Não tem a ver com o que eu prego, tem a ver com acolhimento, tem a ver com dizer: olha, o Jesus que me ama, ama você e a sua casa. O Jesus que me perdoa a minha e a sua casa. O Jesus que transformou a minha história. E Jesus vai fazendo o que ele tem que fazer. Jesus vai convencendo, Jesus vai mudando, Jesus vai fazendo. Sabe, foi pago um alto preço para isso. Não foi de graça, foi por graça. Mas não foi de graça. O amor que Jesus teve por mim e por você foi sacrificial para me acolher e te acolher. Então, da próxima vez que você achar que é difícil, ouça o conselho de Paulo: acolha uns aos outros, como Cristo acolheu cada um de vocês. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Que o Teu Espírito molde, transforme, quebre o nosso coração e nos faça uma comunidade de homens, mulheres, jovens e adolescentes que estão dispostos a acolher uns aos outros e aqueles que ainda não conhecemos, por nos lembrarmos do sacrifício e do alto preço que Teu Filho pagou, para que fôssemos acolhidos pelo Senhor e chamados de Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.